Encontra comigo aí na sua Bíblia a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Antes de ler o texto, eu gostaria que você fizesse uma oração, amém? Nós já oferecemos a Deus aqui a nossa adoração através de cânticos, né, de um derramar de coração. Queridos, mas esse momento nós estamos aqui e a intenção é sermos ministrados pela sua santa palavra, amém? Eu quero lembrar, e eu gosto sempre de falar sobre isso, porque esse momento, a palavra de Deus, ela precisa ter sempre, né, um lugar especial, esse momento onde nós vamos ser transformados, ou ministrados. Por quê? A própria palavra diz, e foi palavras de Jesus, né, que a palavra, ela nos santifica. E eu e você somos carentes de santificação. Nós estamos num processo de santificação. Amém? E todas as vezes que nós paramos, nos rendemos ao Senhor, nos curvamos à mensagem da sua palavra, a Bíblia diz que é uma divina semente que é colocada em nós. E a vontade de Deus é que isso nasça e frutifique na nossa vida. Amém? Você pode fechar os teus olhos e orar por você, por essa pessoa que está ao seu lado, pedindo para que o Espírito Santo venha com graça e favor sobre nós, amém, que Ele fale com você, amém, no nome de Jesus. Deus, aqui estamos nós, a Tua igreja, os Teus filhos, ó Deus, eu quero apresentar a Ti a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos. Eu quero declarar, Espírito Santo, que o Senhor tem toda a liberdade de vir sobre nós neste lugar. Aqui estamos, ó Deus, para sermos ministrados agora pela Tua palavra, aquela porção dessa divina semente que o Senhor, de uma forma tão especial, preparou para nós. E nós declaramos, Senhor, eis-nos aqui, fala conosco, fala, Senhor, de uma forma personalizada, com cada um de nós neste lugar. Nós oramos, e que toda distração caia por terra. Que apenas o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para falar conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você encontrou aí Efésios capítulo 1? Então localize agora o verso 7. Eu quero ler com você o verso 7 e o verso 8. Efésios capítulo 1, verso 7 e verso 8, diz assim: Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Amém? Eu quero usar esse texto para startar aqui uma conversa com você, e a ideia é falarmos um pouco sobre redenção. E o tema dessa palavra é entendendo a redenção. Amém? Você está aqui? Queridos, pelos ensinos das Sagradas Escrituras, nós entendemos que a salvação, ela tem alguns aspectos bem definidos, que são eles: regeneração, adoção, santificação, redenção, justificação, reconciliação e também glorificação. Esses 7 aspectos, a palavra de Deus apresenta como o processo, né, de salvação, de realmente onde nós olhamos para a nossa vida e vemos essa vontade de Deus, de que nós sejamos salvos, né, ou fôssemos salvos, sendo implantada em nós. Agora, para que possamos entender bem tudo o que envolve a jornada da vida cristã, que só pode ser experimentada por aqueles que um dia encontrou com essa salvação, se faz necessário entendermos o que é redenção, que está entre os 7 aspectos da salvação. Por que é importante, pastor, a gente entender redenção? Porque é com ela que começa o processo divino de salvação e restauração na vida do homem, na vida do cristão.
Para muitos cristãos, para você ter uma ideia, talvez seja o seu caso, ou o caso de muitos aqui hoje, a palavra redenção não significa nada mais do que perdão dos pecados ou salvação. Se você fizer uma pesquisa rápida, fazendo essa pergunta, talvez para aquelas pessoas que estão mais próximas de você, no meio cristão, você vai ouvir essa resposta. Se perguntar o que é redenção, é salvação e também perdão de pecados. Mas no texto que nós lemos, de Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8, fica claro que isto, perdão de pecados e salvação, faz parte do pacote que nos é oferecido na redenção. O próprio texto deixa isso claro. Deixa eu ler de novo para você. Versículo 7 diz assim: nele, Jesus, óbvio, temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Então a gente vê claro aqui que perdão de pecado e salvação faz parte do pacote, do como, porém, não é tudo. O texto também fala de redenção, que é o nosso assunto aqui. Amém? Nessa oportunidade nós queremos discorrer sobre isso, e eu quero começar destacando um pouco, ou discorrendo sobre o aspecto redenção no processo de salvação, enfatizando nessa primeira parte, como é redenção no plano natural. Amém? É muito importante a gente entender isso. No texto de Efésios lido, Efésios 1, 7 e 8, a gente vê aqui Paulo fazendo uma aplicação de redenção no contexto puramente espiritual. Portanto, para que possamos entender melhor isso, precisamos também compreender que redenção era parte de um conjunto de leis civis que a nação de Israel tinha. A lei de Moisés, queridos, para aquele povo, não era apenas a Bíblia da nação. A lei de Moisés também era um tipo de constituição, um tipo de código penal. E neste contexto, falando de redenção, eles eram regidos por um princípio natural, que era aplicado no dia a dia do povo, que se tornou a ilustração de uma verdade espiritual que seria concretizada através de Jesus na nova aliança. É importante a gente destacar isso. Então, nós precisamos entender redenção com uma perspectiva correta, o que começa compreendendo como ela era aplicada no plano natural, na vida do povo judeu. Amém? Como exemplo, algo que pode nos ajudar nesse entendimento, podemos usar um dos pratos que os goianos mais gostam. Frango caipira com pequi. Quem gosta disso aqui? Teve gente que almoçou isso hoje, com certeza. Preste atenção. Se falarmos de frango caipira com pequi, para alguém que é aqui do Goiás, não precisamos explicar nada. É verdade ou não? Pois nós entendemos o mistério disso, queridos. Quando você fala de frango caipira e pequi, alguns têm tanta intimidade com o negócio, que fala piqui. Muda até a palavra. Quando nós conversamos sobre isso, nós temos um entendimento profundo do mistério que envolve isso. A boca já começa a salivar, né? E você começa a ver aquelas panelas fartas de um belo frango caipira com um pequi. Eu lembrei de algo agora, né? A minha senhora não está aqui, ela acha que eu exponho muito a vida dela, né? Ela não está aqui, eu vou aproveitar, tá? Depois vocês não contam para ela, não. Alguns dias atrás, nós fomos fazer uma visita, né? Irmãos, e a família serviu para nós uma lasanha. Lasanha é bom, né? Mas o que eu achei engraçado é que nós estávamos na área da casa daquela família, e de repente um frango caipira começou a passear perto de nós.
e ele tinha perdido as penas da sua coxa. E de repente a minha Lê começou a olhar para a coxa daquele frango, né? E começou a pensar, nossa, esse frango. Para você ver o tanto que esse negócio mexe com os goianos, né? Então, veja isso, algo que a gente precisa compreender, quando a gente começa a pensar no processo de redenção no plano natural, que era o que aquele povo vivia naquele tempo. Para os judeus, naquela época, quando entre eles tocavam no assunto redenção, é a mesma coisa que nós goianos hoje falamos de frango, caipira e pequi. Não precisa de explicação. Quando em uma roda entre eles trazia esse assunto, todos entendiam perfeitamente do que se tratava. Não havia necessidade de muitas explicações, de detalhar o assunto, porque eles sabiam do que era, eles sabiam como que isso era aplicado na vida de todos eles. Era um costume, era algo natural. Portanto, hoje, ao falar de redenção, nós temos que imaginar um cenário semelhante. Seria como explicar frango, caipira e pequi para quem não conhece, nunca comeu, não sabe o que é isso, não imagina o mistério que está por trás disso. Então, hoje, para nós, é um assunto que precisa ser detalhado. Amém? Que precisa ser esmiuçado, debaixo de uma unção do Espírito Santo, para que Ele possa nos dar a revelação desse aspecto que é tão importante no processo da nossa salvação. Você pode dizer amém? Então, algo que nós precisamos compreender, queridos, é que redenção é algo que precisa ser definido a partir daquilo ou da forma que o Velho Testamento a apresenta, ok? O que pode ser chamado, pelo que a Bíblia nos mostra na Antiga Aliança, como uma transação comercial, mas que na sua essência também pode e deve ser definida como um resgate de propriedade, ok? É uma transação comercial que pode ser definida também como um resgate de propriedade. Quando nós lemos no livro de Levítico, capítulo 25, verso 25, veja o que está escrito. Você pode acompanhar comigo aqui na tela ou apenas me ouvir. Levítico 25, verso 25. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse irmão vendeu. Seguindo o ensino deste texto, nós vemos que o registro que encontramos também no Velho Testamento, no livro de Ruth, por exemplo, é uma história de redenção. Quantos aqui já leu o livro de Ruth? Se não leu, eu te aconselho a ler. A narrativa do livro de Ruth, queridos, nos mostra como Boaz se torna o resgatador dos bens da família de Noemi, o que incluía como parte do pacote se casar com Ruth e suscitar nome ao descendente, ao filho de Noemi, que tinha morrido sem deixar filhos. E essa história deixa claro para nós que a ideia ali é de redenção, que envolvia resgate de uma propriedade. Nesse versículo que nós lemos do capítulo 25 de Levítico, fala de alguém que empobrece ao ponto de vender parte da sua propriedade, que no caso aqui seria parte da terra que possuía. Naquele tempo, para você ter uma ideia, não havia transações comerciais, principalmente de terras, como se tem hoje, como se faz hoje. Hoje, vende, transfere via escritura pública,
passando para um novo dono, e isso não tem limite, pode-se fazer quantas vezes quiser. Não é assim? Porém, nessa época, não era dessa forma que funcionava. A terra, queridos, que eles possuíam, era aquela terra que foi conquistada por Israel depois da saída do Egito. Eles conquistaram. Então, na verdade, eles receberam uma herança do Senhor. Eles conquistaram a terra. E quando você vai ver a narração das Sagradas Escrituras, você vai ver que a terra conquistada, o próprio Deus se incumbiu de reparti-la entre as 12 tribos. Ok? Você vê isso claro na Bíblia. E depois dessa repartição, a orientação de Deus era que essas terras permanecessem dentro ou com as 12 tribos de Israel. A ideia de Deus era que não houvesse proprietários, donos de terras de outras nações aqui, nessa terra conquistada e que agora foi repartida entre as 12 tribos. Então, a cada 50 anos, havia um tipo de reset, um recomeço, o que é apresentado na Bíblia, no livro também de Levítico, capítulo 25, como o ano do jubileu. O que era isso? O ano do jubileu era um momento em que toda a propriedade de terras que havia sido repartida para as 12 tribos, tinha que voltar aos seus donos originais, às famílias originais, aquelas que receberam, né, do Senhor, através de Josué, essa repartição. E nisto, toda a dívida existente era também perdoada. Então, as terras só eram vendidas até o próximo jubileu. E o jubileu eram 50 anos. Como que funcionava essa negociação? Não tinha valor. Então, a venda era calculada baseado no que a terra poderia produzir de frutos, de colheita. E a ideia de Deus era que ninguém defraudasse alguém. Então, qual que era a direção? Quando alguém fosse vender uma terra de um para o outro, ou dar como pagamento de uma dívida, contabilizava quantos anos faltava para o próximo jubileu. Por exemplo, se faltasse 10 anos, o valor da venda, ou o valor daquela propriedade, teria que ser equivalente àquilo que a terra poderia produzir em frutos nesses próximos 10 anos. Ok? Então, isso ficaria justo tanto para quem estava vendendo, quanto para quem estava comprando. Mas no ano do jubileu, essa propriedade tinha que voltar para as mãos da família que recebeu aquilo como herança do Senhor. Sendo assim, para que alguém vendesse suas terras, seria apenas em um caso de extrema pobreza, de grande necessidade. O que poderia acontecer com o endividamento ou algo semelhante. Porque a ideia era que ninguém vendesse, porque era uma herança perpétua. A ideia de Deus era que aquela herança em terras permanecesse com aquela família. Ok? Mas aí você vai para a palavra de Deus e você vê que como ela é detalhada, né, ela traz detalhes riquíssimos, tem essas orientações se alguém endividasse. Nós podemos usar, queridos, um exemplo para entender, elucidar melhor isso, de alguém que faz uma sociedade, por exemplo, com um grande investidor, e esse investidor não faz parte do povo hebreu. Ok? E eu quero usar isso, né, para tentar explicar melhor para você como que alguém poderia empobrecer, entrar em dificuldade a ponto de ter que vender as terras que tinha recebido como herança.
Preste atenção, eu quero usar como exemplo aqui um judeu que tem as terras, que recebeu isso como herança, ok? Mas, porém, ele não tem recursos, mas é empreendedor. Ele quer plantar e fazer com que aquela terra produza o máximo possível e, com isso, se abastecer e ganhar dinheiro. É óbvio, o cara tem uma visão de empreendedor, mas ele não tem recursos para isso. Aí o que ele faz? Ele chega em alguém que não é hebreu e propõe uma sociedade. Olha, eu tenho a terra, você tem a grana. Olha que terra boa, olha que cultura é isso aqui. Então, vamos fazer o seguinte, eu entro com a terra e com o trabalho e você entra com o dinheiro. E nós vamos plantar e vamos dividir meio a meio. Quem é que não quer uma proposta de um rendimento desse? Ganhar 50%, ou talvez 100% de lucro. Ok? E aquele investidor, por também ser alguém empreendedor, que gosta de ganhar dinheiro, aquela proposta e sente que é algo interessante para ele. Então, ele pondera todos os pontos, ele conhece, como que funcionam as negociações da região, e ele começa a colocar ali os seus pontos de ponderações. Ok, você tem a terra, eu tenho dinheiro, mas presta atenção, eu sou negociante. Eu não faço negócio para perder. Então, eu preciso pontuar algumas coisas para você. Eu te passo o dinheiro e você faz isso. Mas, porém, se tudo der errado, eu quero que você saiba que o que é meu, eu quero de volta. Eu não vou entrar nesse negócio para perder. E aí aquele hebreu, proprietário das terras, acata a ideia. Ok, vou arriscar. E como era feito esse tipo de sociedade? Naquela época também não existia contratos. Não tinha como redigir um contrato com todas aquelas letrinhas pequenininhas, alguém assinar, reconhecer firma, nada disso. Era palavra, ok? Entre os dois. E isso, queridos, precisava ser abonado, validado por alguém. Quem fazia essa validação? Na porta das cidades, na porta central, na entrada central da cidade, a Bíblia vai nos dizer que ficavam uns anciãos, homens de Deus, sábios, e eles eram os responsáveis para dar direção a causas como essa. Então, na nossa ilustração hipotética aqui, aquele hebreu e aquele homem de outra nação, eles vão agora a esses anciãos à porta da cidade. E os dois apresentam a eles as condições da sua sociedade. E ali os anciãos, você vira para o hebreu e diz, você está ciente do risco que você está correndo. Você está sabendo que tudo pode dar ruim para você. E se tudo der ruim, ele quer tudo de volta o que ele está investindo. Tudo certo, estou ciente. E ali, então, os anciãos, eles aprovam aquele acordo, aquela sociedade. Aquele hebreu, então, pega aquele dinheiro, uma grande quantia, prepara a terra, compra as melhores sementes e lança sementes na terra. Porém, as coisas começam a acontecer de uma forma diferente do que ele pensou. Não chove. Ou não chove suficiente. E no fim, aquele plantio, aquela ideia magnífica que ele teve não funciona. Ele acaba perdendo todo o dinheiro investido, que pegou daquele homem, que não é judeu, e agora ele está com uma baita de uma dívida. Como resolver isso? Foi frustrante o plano que ele teve. Só tinha um jeito. Aquele hebreu tinha que pagar a dívida. E qual eram os caminhos? Primeiro, vamos ver o que eu tenho de bens. Eu só tenho as terras. É suficiente para pagar a dívida? Então toma as terras. Não é suficiente para pagar as dívidas. E agora? Falta. E você não tem mais nada. O que aquele credor faria? Eu quero você, a sua esposa e os seus filhos como meus escravos. E diante disso, todos eles passavam a ser escravos daquele credor. Além dele passar a ser o possuidor da terra, que ficaria com ela até o próximo jubileu, aquela família teria que, a partir daquele momento, viver como escravos daquele credor.
Era assim que funcionava. Porém, queridos, a gente percebe que em alguns casos poderia acontecer milagres. Quando você lê 1 de Reis, capítulo 4, nos primeiros versículos, a gente vai ver uma história de uma viúva que chega para o profeta Eliseu e diz para ele assim: Eliseu, o meu marido, discípulo de vocês, profetas, morreu, e ele deixou uma dívida. E aqui está o credor. Eu não tenho o que pagar. E ele quer levar os meus filhos como escravos. Aí a gente vê ali que um milagre aconteceu. Qual foi o milagre? Eliseu faz com que o azeite da botija daquela viúva pudesse se multiplicar. E a ordem do profeta para ela foi: vai, vende, paga a sua dívida, o que sobrar, come com os teus filhos. Mas, queridos, o marido morreu, deixou uma dívida, o credor veio, mas havia uma possibilidade ali dela ser poupada, um milagre. O milagre aconteceu e ela foi poupada. Porém, se a situação chegasse a um ponto mais grave, não há milagres, nenhuma possibilidade de uma manifestação sobrenatural. Os bens não são suficientes para pagar a dívida. O que aconteceria nesse caso? Toda a família poderia ter sido levada como escrava, ou feito escrava daquele credor. E quando isso acontecia com alguém da família, ou com toda a família, existia, queridos, algumas possibilidades, onde eles poderiam deixar de ser escravos, onde eles poderiam voltar a desfrutar de liberdade e viver uma vida normal, como todo mundo deseja, viver uma vida normal, em liberdade. Quais eram essas possibilidades? Primeira, o ano do jubileu, que já foi mencionado. O que acontecia de 50 em 50 anos. Irmãos, é muito tempo, não é? Vamos pensar que esse acontecido ocorreu no ano 1, depois do último jubileu. Você já parou para pensar que a pessoa que se encontra nessa condição agora, ela teria que esperar 50 ou 49 anos, para que pudesse vir outro ano do jubileu, e assim ficar livre? Se você for olhar para uma pessoa que talvez já estivesse aí na casa de 50, 60, 70 anos, faria mais sentido, porque até chegar o próximo jubileu, era melhor ela ficar como escrava, pelo menos ela teria o que comer na casa do seu senhor. Né? A segunda possibilidade de que alguém assim poderia ficar livre, era se o seu credor fosse também hebreu, que não é o caso da nossa hipótese aqui. Mas se o credor fosse também hebreu, como que funcionaria isso? Quando um hebreu tomava outro hebreu como seu escravo. Aqui a lei muda. Esse hebreu, ele só poderia manter o seu compatriota como escravo por 6 anos. No 7º, aquele seu compatriota ficaria livre. E ele poderia voltar para para a sua vida normal, né? É óbvio, com algumas observações, alguns pontos. Por exemplo, se ele casasse lá, o seu credor é que decidiria se a mulher dele sairia livre com ele ou não no 7º ano. Se ele tivesse filhos lá, era o credor que decidiria se ele poderia sair no 7º ano e levar os seus filhos. Nessas condições, se o credor falasse: nós estamos no 7º ano, você está livre, mas a sua esposa e os seus filhos, porque você contraiu isso aqui comigo, enquanto meu escravo, vão ficar. Eu quero que eles permaneçam meus escravos. Tinha esses termos, né? A terceira opção, ou possibilidade de alguém ficar livre uma vez feito escravo,
que aqui entra de uma forma muito apropriada dentro da situação hipotética que eu usei, seria a redenção. Era quando um parente próximo pagava a dívida do escravo, ou daquele que foi feito escravo. Como foi dito no livro de Ruth, nós vemos uma história de redenção, e lá também nós aprendemos, queridos, que era a proximidade de parentesco que determinava a ordem da redenção. Isso teria que ser feito por um parente próximo. Isso fica claro lá. Se o parente próximo pagasse a dívida, no caso da redenção, e ele faria isso como um negócio, ele faria isso porque, ele não faria isso, deixa eu repetir a minha fala aqui. Se o parente próximo olhasse para alguém da sua família e resolvesse pagar a dívida, neste caso, ele não faria isso como um negócio. Por quê? Porque normalmente a dívida daquele seu parente, agora escravo, tinha sido muito maior do que todas as propriedades e bens que ele possuía. Então, se você for olhar, não tinha sentido nenhum aquele parente próximo pagar uma dívida pensando numa transação comercial, porque não valeria a pena. O parente dele não tinha nada, ou o que ele tinha não era suficiente, nem empatava com o valor da dívida. Então, queridos, esse parente próximo, ele faria isso simplesmente porque teve misericórdia do seu parente feito escravo. Percebe que muda aqui? E com o pagamento da dívida pelo seu parente mais próximo, o vínculo que aquele credor tinha para ser o dono das posses, das terras, ou senhor, tendo toda a família daquela pessoa como escrava, essa dívida, esse vínculo era dissolvido, ele era anulado, ele deixava de existir. Então, a pessoa ou a família deixavam de ser escravos daquele credor, mas não necessariamente eles deixavam de ser escravos. Por quê? Agora, eles teriam que esperar para deixarem de ser escravos, por exemplo, o próximo jubileu. Por quê? Porque a dívida foi contraída não com um hebreu, mas com alguém de outra nação. Só tinha um jeito, tinha que esperar o próximo jubileu. E, queridos, até que isso acontecesse, ele seria agora escravo do seu parente próximo que pagou a sua dívida. Ele só mudou de dono. Percebe? Ele deixou de ser escravo daquele credor, mas o seu parente paga a dívida. Enquanto acontece o próximo jubileu, esse escravo agora é parente, esse escravo ele passa a ser propriedade do seu parente próximo pagador da dívida. Necessariamente ele não ficou livre. Diante disso, alguém pode pensar, ou até mesmo falar assim, mas que sentido tem isso? Não mudou nada. Ele continua escravo do mesmo jeito. Mas deixa eu te dizer algo, mudou sim. A diferença é que aquele familiar, aquele parente próximo que agora fez a compra, ele não fez uma transação comercial, ele não visou ganhar dinheiro com aquilo, pelo contrário, ele praticou um ato de misericórdia para com o seu parente. E por causa disso, ele os trataria, ou trataria ele e os seus familiares, como parentes e não como escravos. Aqui é que é a diferença. Entende? Mas redenção, eu preciso que você entenda isso, era um ato comercial.
que envolvia resgate de uma propriedade, ou seja, redenção para os judeus era um ato de compra. Ok? Que no caso aqui, quando um parente entrava no negócio e passava a ser o resgatador do seu familiar, esse parente fazia isso com um ato de misericórdia, mas não deixava de ser um ato de comprar. Ele não visou lucro, mas ele comprou, ele resgatou o seu parente, que foi feito escravo. Quantos estão entendendo? Então, com isso em mente, com esse entendimento bíblico do que era a redenção no Antigo Testamento, onde vimos o seu significado e como funcionava no plano natural, na vida da nação, a pergunta que precisa ser respondida agora é: qual é a aplicação disso sobre as nossas vidas hoje? Como que isso pode ser aplicado nas nossas vidas hoje? E para responder isso, nós precisamos entender agora o que é redenção no plano espiritual. Você está comigo aqui? Uma vez que nós entendemos o que é e como funcionava no natural, e para a gente responder essa pergunta, qual é a aplicação disso sobre as nossas vidas, nós queremos falar agora sobre o que é redenção no plano espiritual. Queridos, algo que fica claro nas Sagradas Escrituras é que antes de Deus estabelecer algumas verdades no Novo Testamento, Ele determinou que elas fossem primeiramente ilustradas no Velho Testamento, na Velha Aliança. Quando você lê Hebreus capítulo 10, versículo 1, a Bíblia registra assim: ora, visto que a lei, falando do Velho Testamento, é apenas a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Olha só, a sombra é diferente do objeto que a projeta. Sim ou não? Se você colocar a sua mão no foco de uma luz, você vai ver a sombra da mão. Mas a sombra que é projetada pelo foco da luz que bate aqui, ela não traz uma ideia real do que é a mão. Você só vai ter uma ideia real do que é a mão se você trazer a mão para o seu alcance visual. Aí você consegue entender o que é a ilustração daquela sombra com detalhes significativos. Sim ou não? Então é por isso que a Bíblia diz aqui que a lei é apenas a sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Assim também, queridos, é em relação às ordenanças do Antigo Testamento. Eram apenas sombras. Elas traziam características semelhantes. E você olha para o Velho Testamento, você vai ver que isso se tratavam de ordenanças que o povo teria que praticar de forma literal, como a redenção no plano natural que a gente viu aqui. Em relação aos princípios que Deus revelaria agora, aos princípios espirituais que Deus revelaria agora no Novo Testamento. E tudo isso no Novo Testamento passaria a ser agora práticas espirituais que devem ou deveriam ser, rotineiras, imprimidas na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Por exemplo, o ato da circuncisão. Você vai ver no Velho Testamento que ele deixou de ser literal e passou a ser uma experiência no coração. Todo mundo sabe aqui como era feito a circuncisão no Velho Testamento. A questão é que tinha que cortar o prepúcio do homem, e era um processo doloroso, literal, que todos tinham que passar por ele. Agora, quando você lê no Novo Testamento, a Bíblia falando sobre isso, em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29, nós temos esse registro. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, ou conforme a lei. Porém, judeu
é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, não segundo a lei, o literal do Velho Testamento, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Você viu que a coisa mudou? Se no Velho Testamento era de um jeito, Deus estava usando aquilo, projetando um princípio que deveria existir no Novo Testamento, que agora isso acontece no coração. Outro exemplo disso é a serpente que Moisés levantou no deserto, né? Aquela serpente, na verdade, era uma figura da obra redentora de Cristo na cruz. João capítulo 3, verso 14 e 15 nos diz assim: e assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Percebe que o que aconteceu naquele episódio lá no Velho Testamento, quando veio uma praga, e Deus dá uma ordem para Moisés, que pegasse aquela serpente e colocasse numa haste. Então todo israelita, quando olhava para aquela haste, ficaria livre daquela praga. Isso de Jesus, voltou. Isto estava projetando, era uma imagem ilustrativa daquilo que aconteceria no Calvário. O Filho do Homem seria levantado. E agora, todos os que se encontravam mortos pelo poder do pecado, uma vez que olham para Jesus, ganham a vida eterna. Percebe que mudou, né? E desta forma, é desta forma que nós precisamos olhar para a lei da redenção no Antigo Testamento. O que aconteceu com isso? Durante anos, Deus fez o povo praticar pela fé uma tipologia do que Ele mesmo um dia faria conosco. Foi assim também com o sacrifício, por exemplo, do cordeiro, que os israelitas repetiam anualmente, em várias cerimônias. Por fim, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente encontra ali, por exemplo, no capítulo 1, versículo 29 do Evangelho de João, um episódio que nos prova isso. João Batista está agora no Rio Jordão batizando o povo, pregando arrependimento e batizando as pessoas. De repente ele olha, e quem que vem se aproximando dele? Jesus, o Filho de Deus. E quando ele vê Jesus, quais foram as palavras que saiu da sua boca? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebe? João estava gritando ali para o mundo naquele momento. A partir de agora, aquele Cordeiro, que era literal, uma sombra do que teria que vir, sai de cena, porque o verdadeiro Cordeiro tira o pecado do mundo, está entre nós. O Cristo de Deus chegou. Percebe, queridos? Então aquilo que era literal, agora passa a ser real, está ali, diante dos homens, diante do povo de Israel. Quando você lê 1 Coríntios 5, 7, você vai ver Paulo falando sobre Jesus, e ele diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Então a gente vê nessas mensagens, ou nessas passagens das Sagradas Escrituras, que as práticas repetidas por centenas e centenas de anos no Velho Testamento, visavam levá-los a entender uma figura que só seria revelada posteriormente, com a redenção. Isso não foi diferente. Percebe? Aquilo que o resgatador, o parente mais próximo, fazia no Velho Testamento, retrata exatamente o que Jesus propõe fazer comigo e com você hoje. Amém? Então, outra questão que a gente precisa pensar agora, com esse entendimento, é: o que realmente Cristo fez por nós? Nós conhecemos a história, e ela nos diz que o homem se transformou num escravo de Satanás,
ao render-se ao pecado no jardim do Éden, Gênesis capítulo 3. É isso mesmo? Concorda comigo? A Bíblia declara, queridos, que aquele que é vencido fica escravo do seu vencedor. 2 de Pedro 2,19. E foi exatamente isso que ocorreu ao primeiro casal. Naquele momento em que eles cedem ao discurso da serpente e comem daquele fruto, eles pecaram. E a Bíblia vai nos dizer agora que eles foram separados da glória de Deus. E com isso, eles perderam a filiação divina. Por mais que Adão foi chamado de filho de Deus em Lucas capítulo 3, versículo 38, as Sagradas Escrituras nos mostram também que esta condição, ela não foi mantida. E eu quero te provar isso. Como não foi mantida? Como assim? Veja comigo, quando Jesus veio ao mundo, ele foi chamado de filho unigênito de Deus. João 3,16. Porque Deus o amou e deu o seu filho unigênito, ou seja, único. Filho único. Então, queridos, a Bíblia diz ali, de uma forma direta, que todos os outros perderam a sua condição de filiação. Porque senão Jesus não seria chamado de filho único. João 3,16. Mas a verdade é que ele, o filho único, veio para mudar essa condição de toda a humanidade. E quando ele propôs essa mudança, ele possibilitou essa mudança, a Bíblia agora vai dizer que ele se transformou no primogênito de muitos irmãos. Nós temos esse registro em Romanos capítulo 8, versículo 29, que diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Uma vez ele se oferecendo como nosso resgatador, nos possibilitando ser redimidos, entrar no processo de redenção, ele sai da condição de único filho e passa a ser agora o filho mais velho, o primogênito. E eu quero voltar com você no texto que nós lemos no início de Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8, que nos diz assim: nele, Jesus, em Jesus, nós temos a redenção. Então aqui fica claro para nós que a proposta de Deus é que Jesus viesse como seu único filho, o único que tinha essa condição de filiação, passasse e assumisse o lugar do nosso resgatador. Quando você lê Salmo 49, versículos 7 ao 9, olha só o que está escrito: ao irmão, verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. Olha isso. A redenção, queridos, ela explica o maior mistério de toda a Bíblia, que é a questão de Jesus ter se tornado semelhante a nós, um igual a nós. Eu não sei você, mas se a gente parar para pensar e começar a analisar isso, a gente vai perguntar: como que pode um negócio desse? A Bíblia diz que Jesus, Filho de Deus, divino, poderoso, ele não tem como usurpação, Paulo diz, o ser igual a Deus, mas ele esvazia-se de si mesmo, e preste atenção nisso, toma um lugar de servo, se torna semelhante a nós. Como que se explica isso? Sabe o que é isso, queridos? É porque ele era o único capaz de tornar o nosso resgatador.
Nesse momento, quando Deus olhava para a terra, não tinha ninguém que poderia resgatar o seu irmão, como nós lemos no Salmo. Até mesmo porque todos estavam na mesma condição e o preço era caríssimo. Ninguém tinha condições de fazer. E a Bíblia vai dizer que todos estavam nas mesmas condições. Quando você lê Romanos 3, 23, você vai encontrar a Bíblia dizendo assim, ó, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então não tinha ninguém que poderia ser esse parente mais próximo e olhar para mim e para você e dizer, eu vou resgatar você, eu vou pagar a sua dívida. Aí o próprio Cristo deixa a sua condição de Deus, desce aqui santo, puro, como um cordeiro sem defeito, e agora olha para mim e para você e diz assim, ei, eu cheguei na sua vida, eu posso ser o seu resgatador, e estou aqui para isso. Consegue entender? Isto é redenção no plano espiritual. E quando você vai ver, queridos, para o resto da história, foi exatamente isto que Cristo fez por nós. Ele veio como o unigênito do Pai, e a Bíblia vai nos dizer agora que Ele nos comprou para Deus, através da sua morte na cruz. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10 diz assim, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste, olha isso, para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Comprastes aqui é um sinônimo de redenção, de resgate. Veja isso, o diabo assumiu o senhorio na vida do homem e de toda a terra, isso está claro para nós. A terra havia sido dada ao homem, está no Salmo 115, verso 16, mas ele assumiu o senhorio da vida do homem quando o homem pecou, e com a queda do homem, ele também passou a ser senhor da terra. Onde que a gente vê isso? Por exemplo, quando você lê Mateus capítulo 4, Jesus sai daquele jejum, vai dizer que Satanás começa a tentá-lo, e ele faz 3 propostas a Jesus. Na terceira tentativa, que Satanás usou para levar Jesus à queda, você vai ver que eles estão em cima de um alto monte. E olha a proposta de Satanás para Jesus. A Bíblia diz que naquele momento ele mostra para Jesus todos os reinos da terra, o poder, a riqueza, o glamour deles. E vira para Jesus e diz assim, está vendo tudo isso aqui, Jesus? Está vendo todos os reinos da terra? Tudo isto será teu, se você prostrar aqui e me adorar. Você acha que Satanás cairia na besteira de fazer uma proposta dessa para Jesus, se ele não tivesse consciência que ele era o dominador do mundo? Ele não faria isso. Ele só fez porque ele sabe que com o pecado do homem, ele passou a ser não só senhor na vida do pecador, mas também sobre a terra. Entende? Mas o que é que a gente vê ali, queridos? Jesus não se rendeu, porque ele não abriu mão de cumprir o papel na nossa vida, de ser o nosso parente mais próximo, aquele que iria nos resgatar. Então ele veio pagar a dívida do pecado, que me fazia e te fazia escravos de Satanás. E ao fazê-lo, ele garantiu a nossa libertação das mãos de Satanás. Simples assim. Da mesma forma que acontecia lá no Velho Testamento, acontece agora. Jesus veio, pagou a dívida do nosso pecado, e com isso, ele pode virar e vira para Satanás, e eu e você podemos fazer isso também. Uma vez que a gente olha para o sacrifício da cruz, e dá crédito a isso, a gente pode virar para Satanás, o credor, o nosso
né, escravizador, a gente pode olhar para ele e dizer: ei, agora você não tem mais poder sobre a minha vida, porque o meu irmão mais velho veio e se tornou o meu resgatador, ele pagou a minha dívida. Quando você lê Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 14, a Bíblia vai nos dizer assim: ele, Jesus, nos resgatou do poder das trevas e nos trasladou ou nos transportou do reino para o reino do seu Filho em amor. Ele nos resgatou, nos redimiu, e a Bíblia vai continuar nos dizendo: no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Amém? Observe aqui no texto o termo resgatou. Queridos, que aparece quando o apóstolo Paulo está afirmando que ele nos pegou e nos trasladou, nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Ele usa o termo resgatou, né? E se você for observar, na sequência, a Bíblia vai nos dizer: no qual temos a redenção, no qual temos a nossa liberdade. Essa redenção, preste atenção, assim como acontecia no Velho Testamento, também foi um ato de compra. Consegue entender? Foi um ato de compra, quando Jesus efetuou um alto pagamento pela nossa dívida. Então Jesus, na verdade, comprou você, ele me comprou. Foi uma transação comercial, um preço altíssimo, que ninguém poderia pagar. Colossenses 2, verso 13 ao 15, vejam isso comigo. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os seus pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Olha o que Deus fez por nós, através do seu Filho unigênito. Paulo, querido, nos diz aqui que Jesus despojou os príncipes malignos. Se você for olhar, os dicionaristas vão nos dizer que despojou significa expoliar, desapossar. Agora, o que foi exatamente que Jesus tirou desses príncipes malignos? Porque se você for olhar, eles não poderiam ter nada que interessaria a Jesus, a não ser você. Então, o despojo aqui, quando Paulo diz que Jesus o despojou, ele me tomou das mãos do diabo, ele tomou você das garras de Satanás. Entende? A única coisa que tinha nas mãos do diabo que interessaria ao Senhor era eu e você. É por isso que Paulo diz aqui que ele os despojou, ele envergonhou Satanás. Ele chegou para o diabo e disse: você pensou mesmo que ficaria com o meu maior bem, com aquilo que eu tenho de mais precioso o tempo todo? Não, não. Agora tudo é meu, tudo pode voltar para mim. Né? E aí quando você lê, por exemplo, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, a palavra vai registrar assim para nós: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, olha isso aqui, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, aí merece um amém mais forte. Percebe que tudo
nos diz que a redenção, que o sacrifício de Jesus é um ato de compra. Olha o que Paulo registra aqui. Vocês agora é povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, você tem dono. E deixa eu te dar uma notícia, não é você mesmo. Você não é dono nem do seu nariz, para você ter uma ideia. Você tem um dono, e a Bíblia diz que é Deus. Deus é o seu dono. E se você for olhar, queridos, assim segue. São repetidas as vezes que encontramos nas Sagradas Escrituras a ênfase de que o Senhor Jesus nos comprou para si, e o preço pago foi o seu próprio sangue. 1 de Pedro 1, versículo 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Percebe? Então nós somos resgatados por Ele. E aqui é interessante que Pedro diz assim, como um cordeiro sem defeito e sem mácula. O que os israelitas ofereciam? Anualmente um cordeiro sem defeito e sem mácula. De novo, Deus está gritando, aquilo que era uma ilustração, agora é real. Ele veio, morreu, verteu seu sangue e com isso resgatou você. Você é propriedade exclusiva de Deus. E para concluir, diante de tudo isso, eu quero te dizer que existe algo que jamais devemos esquecer. Sabe o que é, queridos? É que Jesus nos comprou. Nós temos que parar com essa ideia de achar que Jesus só nos salvou e perdoou os nossos pecados. Não, isso é apenas parte do combo. Na verdade, Ele nos comprou, Ele nos resgatou, e junto com isso, Ele nos salvou e perdoou os nossos pecados. Se você entender isso e começar a pautar a sua vida sobre essa verdade, muita coisa vai mudar. Quando Ele nos comprou, Ele nos livrou da escravidão do diabo. Mas preste atenção numa coisa, Ele nos fez seus escravos agora. Eu acho interessante que muitas vezes a gente usa alguns termos, né? Como por exemplo, servo do Deus Altíssimo. Quando a gente vai se referir a um homem de Deus, a alguém que serve a Deus, como se servo, queridos, fosse algo, né? Sabe o que é servo na Bíblia? Escravo. Então, quando a gente olha para alguém de servo do Deus Altíssimo, a ideia e a verdade da Bíblia, escravo de Deus, escravo de Cristo. Por quê? Porque Ele nos comprou. Nós somos propriedades exclusivas dEle. Entende? Coisa alguma do que possuímos é de fato nossa, ou exclusivamente nossa. Nem as nossas próprias vidas pertencem a nós mesmos. Essa é a verdade. Somos propriedades exclusivas de Deus, Ele é o nosso dono, e consequentemente, tudo o que nós temos é dele também. Você não te pertence, a sua esposa não te pertence, os seus filhos não são seus, nada de bens, valores que pode existir na sua vida, são os teus, porque você e tudo que existe na sua vida, é dele, porque um dia você era escravo de Satanás, Jesus entra em cena, passa a ser o seu resgatador, e paga um alto preço, para arrancar você de lá, e Ele resgata você da mão do diabo, do reino das trevas, e traz você para um reino de amor, o reino de Deus. Agora, com essa consciência de redenção, eu quero convidar você a permitir que o Espírito Santo te provoque a uma vida de uma rendição mais profunda. Sabe por quê, queridos?
Você já parou para pensar se Jesus não tivesse entrado em cena na nossa história? O que seria de nós? Como nós estaríamos nesse momento? O que seria de nós na eternidade? Deixa eu te dizer, muitos aqui estariam ainda como escravos de Satanás. E o futuro eterno seria o fogo consumidor, o fogo eterno. Mas tudo isso mudou, porque Jesus entrou na nossa história, pagou um alto preço e nos resgatou. Então, Ele merece ser Senhor da nossa vida. Até mesmo porque nesse novo estilo de vida como escravos, não mais do diabo, mas escravos de Deus. Eu não sou escravo de um inimigo, de um malfeitor. O meu resgatador é o meu irmão mais velho, e ele vai me tratar com amor, como família. Então eu posso, diante de tudo isso, tomar uma decisão de ter uma vida totalmente rendida em obediência e santidade a Ele, porque eu sou consciente de tudo aquilo que Ele fez por mim, que ninguém poderia fazer. Eu quero te convidar a permitir que o Espírito Santo te provoque a isso. Sabe por quê? Se diante desse entendimento, desse conhecimento, da verdade acerca da redenção, se a gente insistir a viver diferente disso, diferente de um escravo de Deus, de alguém que se rende completamente a Deus em obediência e santidade, na verdade, nós estamos dizendo para Deus assim: eu não reconheço o que o Senhor fez por mim. Se a gente insiste em viver longe dessa revelação, a gente está olhando para Jesus e dizendo: Jesus, eu não reconheço o que o Senhor fez por mim. Eu não aceito o Senhor pagar a dívida do meu pecado. Eu não aceito o Senhor ser o meu resgatador. E com isso nós estamos dizendo: eu prefiro continuar sendo escravo de Satanás, do que ser servo, escravo, filho, pertencer à família de Deus. Irmãos, tem pelo menos uma vírgula de bom senso nisso? Não tem. E a minha oração neste momento é para que o Espírito Santo nos provoque a uma rendição total a Ele. Porque deixa eu te dizer algo: se tem alguém que merece ser Senhor na nossa vida, esse alguém é o Cristo de Deus. Se tem alguém que merece ter você, esse alguém é Jesus. E quantas vezes, quantos de nós insistimos em viver longe dele, em querer governar a nossa própria vida? Mas deixa eu te dizer, todas as vezes que você tenta governar a sua vida, você está voltando para o seu antigo dono. Sabia disso? Se você insiste em não entender a redenção e permitir que Deus seja o seu dono, e você é escravo dele, você está escolhendo o mundo de Satanás, Satanás como seu credor, como seu dono, ao invés de Deus, Jesus e o seu reino. Você pode curvar a sua cabeça. Eu quero orar com você agora. Fecha os teus olhos. Eu sei que nós sabemos como é que tem sido a nossa vida diante de tudo isso. E eu quero orar para que o Senhor nos encha de coragem neste momento, para que, caso ainda tenha alguém que não viva assim, possa se render ao Senhor, olhar para Jesus e reconhecer o sacrifício que Ele fez, e ser resgatado do império das trevas para o reino de Deus, o reino do seu Filho amado nesta noite. Espírito Santo, eu oro neste momento por cada um que está aqui. O Senhor é aquele que nos convence, Senhor.
traga convencimento ao coração de cada um da nossa realidade diante da verdade acerca da salvação que o Senhor nos propõe. E se há alguém aqui, meu Deus, que ainda insiste em permanecer vivendo escravo de Satanás, que eles possam nesse momento erguer os olhos e olhar para a cruz do teu Cristo, porque a nossa redenção está lá. E que ao olhar para a cruz do teu Cristo, eles possam reconhecer esse sacrifício como o pagamento da dívida, o pagamento que possibilita o resgate, a redenção das mãos do diabo. E ao fazer isso, eu oro para que o Senhor receba eles nesta noite, na tua família, escreva o nome deles no livro da vida, e que todos os dias das suas vidas sejam vividos para te honrar, Deus, para glorificar Jesus, para fazer valer a pena o sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz. Eu oro em nome de Jesus.